E aí, pessoal, tudo bom? Ia fazer com o Denis aqui a live, mas eu acho que o tema é tão relevante, tão importante hoje que eu resolvi bater um papo aqui com vocês sobre esse livro do Thomas Sowell, Conflito de Visões, um livraço, né, que tem uma visão de mundo muito interessante. Vou falar sobre esse livro aqui, Conflito de Visões. Fiz stories sobre ele, mas eu queria aprofundar um pouco mais e tirar dúvida para quem estiver por aí, para a gente bater um papo, tirando as dúvidas sobre esse livro, sobre o que é que foi dito aqui, né? Então, o que vocês quiserem aproveitar para a gente conversar um pouco sobre essa perspectiva jurídica. Eu vou voltar um pouco, vou falar sobre conflito de visões, vou falar sobre Bauer, vou falar sobre Trotsky, vou falar sobre Lenin e vou falar sobre esse jornalista. Então, vamos na sequência aqui, né? Se quem quiser anotar aí, só para a gente ficar claro quem a gente tem que falar e eu não esquecer. Vamos lá, vou falar sobre Thomas Sowell, vou falar sobre Thomas Sowell, Conflito de Visões, Bauer, Lenin, Trotsky e o jornalista hoje, o tal do, como é o nome dele? Hélio Schwartzman, que eu vou nessa sequência. Então eu vou fazer um pouco mais completo, com um pouco mais de calma, conversar sobre... E aí, Renatinha, se quiser entrar para falar aí comigo sobre o Thomas Sowell, vai ser um privilégio. Né? Renata apareceu por aí, se ela quiser entrar para falar sobre esse jornalista maluco, será uma honra imensa. A gente pode falar ainda da tua plataforma e do Felipe Neto. Mas eu vou conversar um pouco sobre esse autor. A Renata até citou ele há pouco tempo. É um dos autores que melhor fala sobre racismo também. É um negro, um craque pra caramba que fala sobre esse tema. Ele vai trazer bem essa visão. Então, o Thomas Sowell, nesse livro, que é o Conflito de Visões, ele vai falar muito da perspectiva de visão restrita e visão irrestrita, né? É interessante essa visão que ele traz, porque a visão restrita na perspectiva, olha aí que honra, Renatinha, né? Pode vir, liga aí e você entra, é só me chamar que você entra, vai ser uma honra bater um papo contigo gigantesco, mas quem já ouviu a Renata sabe a craque que ela é. Então vamos aqui nesse ponto, né? Eu estou aqui com o Sowell, enquanto ela não entra eu vou explicando sobre conflito de visões. Ele tem uma visão que é a visão restrita, né? Ele divide esse livro aqui com vários exemplos, ele vai em visão restrita, visão irrestrita, ele usa vários autores, né? Aqui pegar um índice, né, para isso. É um livro que vale a pena ser lido, né? Não é da minha editora, não é da LVM, mas eu recomendo. Então ele vai aqui, ó, o papel das visões, visão restrita e irrestrita, visão de conhecimento, e ele usa vários autores. Então ele vai trazer muito claramente, né, a perspectiva dentro do livro, que a visão restrita é a visão de meio. Ou seja, o caminho importa, né? Uma vez me disseram, tem que usar as mesmas, né? Eu sou bolsonarista, a turma lá diz que é bolsonarista, eu tenho que usar, eu não sou, né? Mas a turma tem que usar as mesmas armas da esquerda para conseguir chegar lá. Claro que não, né? O meio importa, o caminho vale, como você chega lá vale. Ou seja, a sua ética, a sua visão, a sua perspectiva de mundo importa e muito. Então você tem essa condução, você tem essa caminhada que vale muito. Então, dentro dessa perspectiva, a visão restrita é a visão que dá balizamento. É o que o Leone, que o Hayek, né, que tem muito clara a visão restrita. O Leone escreveu outro livro que eu recomendo, que está ali em cima, se chama A Liberdade e a Lei. Esse livro ele vai trazer a perspectiva de liberdade dentro da lei, ou seja, nesse esquadro aqui você pode fazer o que você quiser, mas há um limite. A ideia da visão irrestrita é a perspectiva do que as pessoas que vão estar lá, que vão chegar, não importa o caminho, importa que chegue, ou seja, a visão irrestrita e a visão irrestrita, ambos querem que a pessoa coma, né? Ambos querem que as pessoas comam, que as pessoas tenham comida. A diferença é que a visão restrita vai dar a visão, né? Vai dar a visão clara dentro da caminhada que vai ter o Thomas Sowell, que ele vai dar mais ou menos a ideia da vara de pescar. Eu vou te dar toda a condição para tu pegar o peixe. Já a visão irrestrita vai dar o peixe. Então aí eu vou chegar na ideia do Bauer, né? Que essa ideia é importante e eu vou repetir. Thomas Sowell é demais, o Denis, meu beijão, que está morto de cansado aí. A Renatinha deve estar entrando aí para falar com a gente. Renata Barreto, o Denis está morto aí. Estou inclusive com a caixinha aqui do Ludovico, só para mostrar, olha que bonita, certo? A caixinha do Ludovico. E a visão irrestrita é a visão muito clara, muito clara, de que não importa o caminho, importa que você chegue lá. Então, na hora que o maluco lá do Bauer, eu coloquei o vídeo, né? Eu linkei o vídeo para vocês. Ele é entrevistado na BBC. O Bauer é um importante historiador, você provavelmente leu na época da escola, o teu professor comunista de história te apresentou. E aí, o Bauer tem uma característica interessante. Boa noite, Angela. É aquela que ele vai dizer muito claramente, numa situação bem absurda, que ele afirma o seguinte: peraí, se vocês matassem aí 10, 15 milhões
de pessoas, mataram mais, né? Se vocês matassem 10 milhões de pessoas, mas houvesse o amanhecer radiante, ou seja, o teu comunismo aí deu certo, funcionou, tudo bem? E o Robespierre responde sim. Aquilo ali, pessoal, tem uma visão de mundo por trás daquilo ali, que é a tal da visão irrestrita. Eu comecei a entender essa lógica de mundo que para mim era impossível, né? O pensamento assim, o drive é outro, né? Pensa o seguinte, o drive da maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui é um drive de visão restrita, ou seja, a baliza importa, como você vai chegar importa, os fins não justificam os meios, então você vai ter uma caminhada para chegar nisso. Já a visão irrestrita é, velho, pode matar, pode roubar, tá? Pode. Aí eu vou chegar em 2 livros. Entra aí, Renatinha, chama agora, ó, que honra. Gigante ter a Renata aqui, cara. Gigante demais. A Renata é fanzaça do Soul, eu mostrou esses dias. Eu tô falando desse negócio, cara, eu fiquei muito, assim, eu fico imaginando se alguém... E aí? A Cook Olha acabou de aqui, pular no meu colo, porque ela também quer que chique. participar. Muito Oi, linda Gil! essa cachorra linda, meu Deus do céu. E hoje eu mandei uma mensagem para Renata, eu disse, boa tarde, Renata. Aí eu levei um carão, né? Eu disse assim, que formal, não sei o que. Eu disse, pô, Boa tarde, Renata. Quase que fala até cara, tipo a minha mãe brava, sabe? puta Que da chama vida, pelo né? nome completo, assim, quando você fez alguma merda assim. Grande, né? A minha mãe era completa, né? Era Rodrigo, Saraiva, Marinho, vem aqui. Aí eu, nossa Isso! senhora, né? Chamava. Aí Você nessas morava horas em é casa quase também? junto. Ou você morava em apartamento? Não, eu morava em apartamento, tinha uma praça na frente, né? Minha mãe era do mato, né? Minha mãe era do interior do Ceará. Não era não era de Mulungu, não, que é o interior do Ceará. Perto do interior maior chamado Baixa Grande. Ela morava no distrito. Então você imagina ainda a delicadeza, né? Aí ela chegava em Fortaleza, aí morava numa praça na frente, ela chegava, dava um grito do apartamento, né? Pra subir, né? Então você imagina, principalmente a Não, minha eu irmã, que era perguntei mais isso velha, tinha um namoradinho, ela porque morria eu de medo. morava em Sobrado, não era muito grande, né? O Sobrado era pequeno, só que ele tinha Uhum. escada. Aí ela vinha no comecinho da escada assim, É igual. não sei o que, você falava, puta, fudeu, né? Tipo, falou o nome completo e É. gritando. Mas, Qual a que merda que eu legal fiz, né? aqui, uma live surpresa, assim, de repente, que legal. Eu ia falar, eu tô falando do autor que eu adoro, que eu sei que você adora, que é o Thomas Sowell. Eu tava falando sobre visão restrita e restrita. Eu tô indignado com esse filho da égua, desse baitola para esculhambar essa desgraça. Aí, esse é o livro do Denis. Para esculhambar essa desgraça, esse, esse, Vamos esse esculhambar, maluco. adoro. Cara, que filho da puta, Renato. Como é que um louco diz um negócio que aquele cara disse, diz assim, cara, tudo bem, assim, assim, eu espero que Bolsonaro morra, mas nada pessoal. É psicopata, velho. Não, não é Alguém. pessoal, não. Imagina se fosse, né? Imagina se fosse pessoal, mas o mais estranho de tudo isso, não é estranho porque a gente sabe que tem método, mas é que, assim, tudo é discurso de ódio, tudo é um problema. Você falar, por exemplo, a Ana Paula foi praticamente cancelada foi praticamente não, foi cancelada pela esquerda por trazer estatísticas sobre as mortes de negros nos Estados Unidos. E são estatísticas, né? Ou seja, você não pode falar que não é verdade. Você pode até falar, isso aqui é por causa disso ou daquilo, tal, mas você não pode dizer que não é verdade. E um cara desse, tipo, é manchete. Por que que eu quero que morra? Ó o Bruno Gachagin aí. Um beijo, querido. Brunão, beijo, querido. Saudade. Aí, e você fica pensando, aí eu estava trazendo, que eu coloquei hoje na postagem, quando eu citei isso, que eu lembrei, eu não sei se tu lembra do vídeo do Robespierre, né? Que o Robespierre disse, o Robespierre é aquele autor, na época da nossa escola, que o nosso professor comunista, olha a Mari, beijo grande, Oi, né? Mari. Ele apareceu e dizia, cara, Robespierre é um autor maravilhoso, não sei o que, outro psicopata, né? Ou esse outro psicopata, estava falando antes de você entrar, que esse cara disse, se morrer 10, 15 milhões de pessoas, o regime comunista der certo, pode matar todo mundo? A resposta do Robespierre é free seca, yes, né? Psicopata completo, né? E eu estava explicando que esse pessoal não importa o caminho. Se tiver que matar todo mundo, se tiver que dizimar todo mundo, né? A gente falou de Mussolini da última vez, do fascismo, mas se você pegar o Trotsky e o Lenin, que escreveram A Nossa Moral e a Moral deles, o Trotsky, o esquerdismo, a doença fatal do comunismo, você vê a psicopatia pura que é esse povo, né? O Mussolini é Não, outro também. total. E aí você vê, por exemplo, o pessoal do PSOL, a Thalíria Petroni, a Sâmia Bonfim, exaltando o aniversário dele, que seria um aniversário de 150 anos, reescrevendo a história. A gente até comentou sobre isso da outra live, né? Quando eu estava falando do teu curso. E falando assim, o Lenin, ele foi ótimo, a Revolução foi ótima, foi o Stalin que deturpou.
Só que você pega a biografia do Lenin, você pega... Eu tenho aqui também a do Trotsky, de outras pessoas dessa época. E, cara, não tinha nada de bonzinho, não. O pessoal queria passar ferro em todo mundo mesmo e fuzilar todo mundo que não concordasse. Umas coisas, assim, bem sinistras. Assim, dá para perceber muito, eu acho, Rodrigo, que existe uma tentativa de acabar com a reputação das pessoas, desumanizando as pessoas. E foi o que fizeram com o Bolsonaro. Então, assim... Você não precisa nem gostar do Bolsonaro. Não é uma defesa à pessoa do Bolsonaro. Mas tiraram a humanidade dele para dizer, não, a gente pode desejar que ele morra, a gente pode dizer que ele é nazista e tudo bem, a gente pode fazer o que quiser, porque ele não é mais humano, né? E a Hannah Arendt explica o método, né? É engraçado que há um método nisso, pessoal, não é um método novo, né? No julgamento de Hartmann, né? Que ela vai falar lá nas origens do totalitarismo, que ela vai falar que o Hartmann vai se defender e diz, não. Ali eu só estava... O Hartmann fazia a responsabilidade para colocar os judeus no trem, né? No trem para o campo de concentração. E o pessoal disse, não, mas eu só fazia cumprir ordens, né? Eu só estava fazendo cumprir ordens. E os judeus foram tratados, eu estava, inclusive, comecei a ver antes eu estava dando uma entrevista na TV Gaúcha, que agora uma honra com os gaúchos, é sempre um prazer. Eu estava dando entrevista para o Guilherme Macalossi lá no programa dele, e antes disso eu comecei a ver o Hunters com a Heloísa. Aí, cara, não sei se chegou a ver o seriado com o Al Pacino, bem legal. O início, pelo menos, chamou muita atenção da Prime, e aí ele faz o seguinte comentário, né? O assassinato é sempre pessoal, ele começa a demonstrar a situação dos campos de concentração e tudo. Mas uma coisa que aconteceu, pessoal, seja nos soviéticos, né? Não sei se vocês sabem, mas tem um livrinho bem aqui chamado O Fim do Homem Soviético, tá bem ali. O Fim do Homem Soviético quer dizendo que eu não sei se vocês sabiam disso, mas a biologia soviética ela se torna Homo sapiens para Homo soviéticos para justificar que matar quem não era Homo soviéticos era de boa. Os judeus eram sub-raça. Né? Isso. Tipo, é uma sub-raça mesmo, exato. E aí, como é que isso é diferente de nazismo, por exemplo? Você sabe que outro dia não, quando eu tava essa história de fascismo, que agora toda hora todo mundo chama todo mundo de fascismo, e fascista e nazista e tal, e eu não a sei gente, se eu né? A gente é você. chamado de fascista, é muito engraçado. Mas enfim. E aí tinha... Lembra aquele troço do copo de leite do Bolsonaro? Ah, porque o copo de leite nazista e não sei o quê. E aí começou a pipocar um monte de coisa, entendendo o fascismo, entendo o que é o fascismo, tem aqui não sei o que lá. E aí eu fui ler uma matéria do UOL dizendo, tá aqui o que é fascismo e vamos explicar aqui algumas coisas de diferenças e tal. E uma historiadora, especialista de alguma coisa assim desse tipo fascismo, nazismo, falando assim, então, mas assim, a grande diferença do comunismo, não sei o quê, é porque assim, o Stalin ele não tinha intenção de matar. É que assim, acabou acontecendo, mas foram erros burocráticos. Tá escrito na matéria do UOL, vou até ver se eu recupero para te mandar. Erros burocráticos e às vezes aconteceu de tipo morrerem de fome. Caralho, a pessoa é historiadora, Rodrigo. Como que pode um negócio desse? Stalin matou deliberadamente de fome 7 milhões de ucranianos. Não foi que, tipo assim, teve uma seca aí, todo mundo ficou ferrado. Não, ele confiscou alimentos, ficou conhecido como Holodomor. Não, foi só um erro burocrático, hein? Foi mal, hein, pessoal? Desculpa aí. Não, tem dois detalhes. Tem um filme muito bom, né? Que pelo menos retrata bem. Tem dois filmes legais, que é The Soviet Story e A Colheita Maldita, que vai mostrar esse momento, né? Esse pau a pau. Eu tive o privilégio de participar do evento da Fundação Naumann, na Alemanha, que é a fundação do Partido Liberal Alemão, que é o FDP. E aí eu estava nessa fundação e tive o privilégio, Renata, de ouvir como o regime nazista foi crescendo, né? Cara, ele foi crescendo absurdamente. Assim, foi legal ouvir isso pelos alemães, né? E ele mostrando em gráfico como o parlamento foi crescendo e como aquilo foi democrático, viu? Democrático mesmo, com votação e tudo. Só na última que foi porrada, que foi para 100% de eleito nazista. Mas até a penúltima era todo mundo democraticamente. E tem um detalhe, ainda há o chamado terror de Stalin. O Stalin, depois que dizimou grande parte da população da Ucrânia, e aí outro detalhe que também nesse evento que eu estava, como o pessoal que é vizinho da Rússia e vizinho da China odeia ser vizinho da Rússia e ser vizinho da China. Você foi a Kiev, né? E talvez você possa falar até melhor do que eu o mal que é esse negócio. E ainda tem um detalhe desse momento que se coloca, Renata, de você achar justificável isso, porque o Stalin matou os seus melhores amigos, né? Quem estava do lado, ele estava dizimando todo mundo. Sim. Dizimou uma vez, dizimou de novo. Completo psicopata. Agora, esse negócio do leste europeu que você comentou é interessante porque eu falo um pouco de russo, né? Eu estudei em 2015, comecei a estudar, eu fiquei 2 semanas na Rússia sozinha.
me virando e eu consigo ler e escrever no cirílico, mas assim, é bem o básico, né? Porque é uma língua muito difícil e eu não consegui continuar estudando depois do que eu deveria. Eu estudei no total uns 10 meses entre curso presencial e online. E já foi legal para fazer, para viajar e tal, mas eu precisaria ir muito além, porque é uma língua bem complexa. Enfim, e indo em alguns lugares do leste europeu, os países bálticos, a Ucrânia e vários outros lugares, às vezes acontecia de o russo ser a segunda língua antes do inglês. Tipo, tem a língua oficial do lugar, tipo estoniano, lituano, letão. E a segunda língua é russo, porque como foi a ocupação soviética, a Cook tá crazy aqui, tá falando de Stalin, você tá louca? A Cook tá super ligadinha aí com a Renata. Enfim, e aí eu ficava meio assim, porque eu falava assim, bom, eu não sei se eu falo russo, eu não sei se as pessoas vão ficar, de repente, meio, tipo, achando que eu sou russa, e como é que eles reagem em relação a isso? E aí eu perguntei para um cara que era guia de um dos museus, e falou assim, não, até como eles sabem, vão perceber pelo sotaque e tal, que você não é de lá, que você está tentando só se comunicar, eles vão achar normal. Mas, geralmente, eles não gostam de falar russo, porque é uma coisa que meio que... Principalmente que quem fala russo já não são mais os jovens. Os jovens já têm uma cabeça mais americana, né? Então vão aprender inglês, são mais os velhos. Então eles têm uma... É sentimental para eles isso, sabe? Tipo, pega uma ferida ali aberta. E é interessante perceber isso. Então você vai para a Ucrânia, a língua ucraniana é muito parecida com o russo. Então tem várias coisas que eu conseguia ler, inclusive o alfabeto cirílico também e tal. Mas eles também estão muito. E tem nos museus lá, muita coisa foi ruim. Enfim, e no leste europeu, na maioria dos lugares, o comunismo foi proibido. Inclusive os símbolos. É proibido hoje em dia, isso lá. Então é muito pesado isso mesmo lá. Eu tive o privilégio de, assim, o cearense brinca, né? Não tem o mal de cearense, né? O cearense é tirador de onda em tempo integral e eu fui tirar onda com o cara da Geórgia, né? Que é um país que depois que saiu da base... esse ano, só que o Covid não me permitiu. Pois é, eu tirei onda com o cara da Geórgia, velho. Eu brinquei. Não, você é russo? Rapaz, esse cara pegou um ar. Ficou louco. Pegou um ar, Renato. Esse cara ficou bravo, velho. O cara ficou bravo. Eu disse, não, I'm so sorry. As joking e tal. Aí ele falou muito sério comigo, não brinque com isso. Ele falou assim, não brinque com isso. Não se... Essa brincadeira o Stalin nasceu na Geórgia, inadmissível. Né? Sei. E tem um museu lá que é a casa do Stalin, que é onde ele nasceu. E é meio esquisito, assim. Eu não fui, né? Porque era pra ter ido esse ano, eu não consegui. Mas falaram que é meio estranho, porque é tipo um altar, assim, do cara, com umas fotos e umas coisas, tipo, como se fosse uma coisa legal, assim, do lugar. Mas, no geral, a população, no geral, tem sempre um doido comunista, né? Sempre tem, em todo lugar. Mas, no geral, as pessoas inclusive têm no Brasil. Horror, assim, horror. E tem um seriado muito legal, eu falei colheita amarga, mas é colheita maldita, mas colheita amarga, né? Até me corrigiram aí sobre E perguntaram amarga, né? Do outro The Soviet Story, a história soviética. Isso. E tem outro seriado que é legal pra caramba, se chama Milada, né? Que tem dois seriados. O seriado do filme, que é o Zoológico de Varsóvia. É espetacular, Renata. Ela mostra exatamente o que você falou da coisa do país que teve a ocupação nazista e depois do país que teve a ocupação, a Polônia teve, né? Essas duas ocupações, né? Os nazistas saíram e chegaram os comunistas. Na verdade, então, assim, são duas ocupações soviéticas. No total, são 51 anos de ocupação soviética. A primeira ocupação soviética, os nazistas vieram... A Cook tá completamente crazy aqui. Não sei o que aconteceu com ela. O que foi? E depois a segunda ocupação soviética. Então foram... Ela, não sei o que aconteceu, ela comeu agora, acho que tá querendo andar, tá doida? Tá na energia, tô com energia, viu, mamãe? E aí, o seguinte, e é legal, esse seriado ele mostra isso, né? Porque ele mostra que, caramba, e um comentário que a Milada faz, que é uma frase, a Milada é uma ativista genial, que era comunista, vem pro lado liberal da força, digamos assim, e ela faz um comentário que é muito legal, ela diz assim, pro marido, eu acho, na época, ela diz assim, tipo, meu amor, são os nazistas de novo. Né? Tipo assim, ela assim, estamos vivendo o regime nazista de novo. Só que assim, para quem não sabe, quando os comunistas ocuparam os países, todos eles,
né? Eles fizeram talvez o maior estupro das ondas de guerra, né? O estupro que foi feito na Alemanha, pessoal, que é algo pouco falado, pouco dito, milhares, milhões de mulheres foram estupradas, nasceram vários órfãos de pais desse momento. Assim, foi uma coisa seríssima, isso simplesmente não é falado, né? Uma vez me perguntaram, Renato, uma vez, mas por que no Brasil é autorizado o comunismo? Eu disse, porque ganhou a guerra, é só por isso. Entendeu? Porque pelo Churchill, o Churchill disse, né? O Bruno estava até por aí. O Bruno me mandou hoje esse livro aqui, Renatinha, que é a história dos povos de língua inglesa. Ele mandou para mim hoje, ó, esse livrinho aqui. Mas o Bruno mandou para mim o livro encadernado dele, em couro, para humilhar, né? Aí eu assim, velho. Eu vi que ele conseguiu no sebo, né? Uhum. Pô, aí eu disse assim, não, ele falou, eu sei que tu tem. Ele falou assim para mim, eu não tinha, eu sei que você tem aí, mas eu tô agora com encadernado de cor. Eu disse assim, desculpa aí, viu, Bruno? Eu sou jovem, chego lá. E aí, o Churchill falava, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ele quer se voltar contra a União Soviética, e aí ele perde a eleição, né? Ele perde a eleição para o Benjamin Attlee, que diz uma frase, em termos de marketing brilhante, né? Tem que o Churchill, né? Votem nos trabalhistas, né? Voto trabalhistas. Né? Então, assim, ele foi nesse caminho de dar a sacada, de quebrar essa perspectiva. Mas uma coisa que me incomoda, Renata, só para a gente voltar aqui ao tema que eu comecei, que era essa situação do jornalista, velho, como é que você admite, né, esse fato? Por que é tão tolerado? Porque você imagina aqui, ó, se a Renata Barreto escrevesse um artigo hoje para a Folha de São Paulo, o Hélio Beltrão, amanhã, quarta-feira, ele vai lançar o artigo dele e vai dizer assim, desejo a morte do Lula, que seria ótimo para o país que o Lula morresse. O que aconteceria com o Hélio Beltrão? Nossa, assim, seria cancelado sumariamente, né? Discurso de ódio, ia cair o Instagram dele, o pessoal iria atrás dele para cancelar tudo. Não precisa nem muito, você nem precisa falar nada de muito grave para ser cancelado por esse pessoal, ter a sua reputação assassinada e tudo isso acontecer. Você nem precisa fazer grandes coisas para isso já acontecer. Então, realmente existe um duplo padrão da mídia, principalmente. E isso acontece em tudo. Nisso é muito escancarado, porque a gente está falando de morte, né? Que é uma coisa muito sinistra, assim, né? O cara ficar falando abertamente, assim, como se... Uma coisa normal, assim. Por que eu acho que o Bolsonaro ia ser legal se ele morresse? Tipo, bizarro. Só que aconteceu também com o Black Lives Matter, as manifestações. Eu ia falar isso. Né? As manifestações, não sei o quê. Não, só para dar o gancho para eu falar, para tu falar. A Renata colocou, pessoal, não foi para pessoas morrerem, não. Ela colocou assim: todas as vidas importam. Caramba, eu não estou defendendo ninguém para morrer, não. Eu estou dizendo que toda a vida importa. Não, e nesse texto, Rodrigo, eu falava que o problema, pelas estatísticas, ele é um problema complexo. O problema das mortes das pessoas nos Estados Unidos e no Brasil, ele não tem a ver necessariamente com racismo. Em alguns casos, obviamente que tem. Mas o problema é mais sério. Ele é econômico, ele é social, ele é cultural. Então, se a gente não sabe qual é o problema, como a gente vai solucionar o problema? Mas foi o que eu falei com a Ana Paula ontem. Eles não querem a solução do problema, eles querem a manutenção do caos. Porque dá voto, porque ajuda. Então, e a mídia tem um papel crucial nisso. Então, assim, antes a pessoa não podia sair de casa, que, nossa, olha só, que responsável, saiu de casa, tossiu e não sei o quê, os caras fazendo manchete dizendo que o Bolsonaro foi na padaria. Aí veio a manifestação do Black Lives Matter, aglomeração geral, aí ninguém assim, aí aquele negócio do desleitor, né? Desleitor que a manifestação agora a favor da democracia é mais importante do que preservar a segurança pela saúde. Tá, entendi. Então agora fonte mudou. Arial 12, né? Fonte Arial 12, né? É a mesma, fonte helvética. Pois é muito louco isso, porque pensa o seguinte, né? Aí aqui a gente chega já no outro assunto que eu já queria puxar, que você diz, caramba, eu estou dizendo que todas as vidas importam. A Ana Paula está dizendo que negros matam negros nos Estados Unidos, e se você continuar a estatística, vai saber que negros sem pai, não é sem mãe, não, é sem pai, ou seja, sem a figura paterna, matam mais do que pessoas. Aí você for mais na estatística, pessoas sem pai, seja branco ou seja negro, matam mais do que pessoas que têm pai. Mas não matam mais, né, pessoal? Matam muito mais.
tipo assim, cometem muito mais crimes. Isso Até é um... aquele ator, o Denzel Washington, você viu uma entrevista dele falando sobre isso? Uhum, Muito legal ele falando assim, cara, eu tive a oportunidade de crescer com meu pai presente, com uma família estruturada, apesar de estar numa família de classe média baixa nos Estados Unidos, mas a maioria dos meus colegas ou foi traficante e morreu, ou tá preso, ou não sei o quê. Então ele falou, cara, a gente tem que falar sobre a estrutura do negócio. Como que a gente está fazendo na educação? O problema é mais embaixo, que é o que era a minha mensagem. Mas aí, assim, uhum. você é branca, você é isso, você é aquilo, daí você não tem lugar de Você fala. Só que não... todos os negros Puta que que concordam pariu. comigo também não tem lugar de fala, porque não vale, porque não concorda, entendeu? Então é uma loucura que a gente Ah, está vivendo. vira Capitão do Mato, né? Que foi o que o imbecil, desculpa, o Ciro Gomes, aquele senhor, né? Para não chamar de outro nome, chamou o Pode chamar Fernando Holliday. de imbecil. Posso chamar de imbecil, aquele imbecil, né? Meu conterrâneo aqui do Ceará, aquela desgraça. E aí tem um ponto, Renata, que vai nessa condição que o pessoal diz assim: o Denzel Washington é fantástico, mas 2 pontos. O Obama falou isso também. Todo mundo bateu palma, é isso mesmo. Quando o Trump falou isso, velho, o mundo Ah, caiu. O igual mundo o muro. caiu. O muro é a mesma coisa. O Obama falou do muro. O Obama Isso. falou do muro, a Hillary voltou para o muro. E depois, assim, nossa, como o Trump é xenófobo, não sei o quê. Então, a gente vive, de fato, um duplo padrão, onde não importa o que se fala, mas quem fala, né? É o que o George Orwell, que eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo hoje, tem muito a ver com o livraço dele chamado 1984, em que ele vai falar de duplo pensar e nove língua, né? Que aí ele Não, vai esse dizer, né? Guerra é negócio paz, parece ignorância feito para agora, né? É tipo uma profecia o é... negócio. Assim, assustador, assustador. O Tribunal da Verdade, do negócio das fake news, tá nesse livro também, do Big Brother, olhando tudo. É o que a gente tá Ministério da vivendo. Verdade, né? Eles querem isso. E a gente chega na outra desgraça chamada Felipe Neto, né? Que assim, tudo que é bom, pessoal, a gente pode transformar em algo pro bem. Uma das frases mais legais que a Renatinha me falou essa semana, assim, falou num grupo que tá vários professores, ela chegou e disse assim, vamos transformar limão na limonada nisso agora, né? E a tal da função empreendedora tão bem falada do Israel Kisner. Mas eu quero chegar por último na tua plataforma, Renata, mas vamos falar um pouco voltando. Caramba, a OAB, hoje eu fui convidado para participar de uma live, eu não sabia que era um negócio corporativo, né? A gente acaba sendo convidado para um monte de live, para falar de um monte de coisa e tal, e eu venho metendo sarrafo nessa coisa de conselho de classe, e eu fui participar de um cara, eles disseram, esse cara defende, né, o fim de conselhos, beleza, estamos alinhados. Aí quando eu fui lá, o cara, não, queremos ter um conselho de ética sério, ter um conselho de classe sério. Eu disse, putz, velho, eu tive que meter o sarrafo, né? Eu baixei a porrada. Eu disse assim, por mim não era para ter nenhum, era para acabar todos, era para ter concorrência de certificação e ter isso, exatamente para eu não ter o desprazer de fazer parte de um conselho de classe em que ele converse com o Felipe Neto. Desculpa, pessoal, mas o Felipe Neto não tem qualquer formação jurídica Mas para que estar porque a conversando gente está sobre isso. vivendo uma loucura. Felipe Neto tem 38 milhões de pessoas inscritas no YouTube. Isso para mim já é uma aberração. Mas tudo bem, né? A gente tem livre mercado, cada um acompanha o que quiser. Mas ele Mas faz o cara exato. Mas o cara tem uma influência tão grande, tão absurda, que ele tá dentro da OAB, ele tem influência nas redes sociais. Então, ele falou outro dia que ele quer falar com as autoridades, não autoridades que ele falou, mas as pessoas responsáveis por Instagram e por Facebook para acabar com as páginas olavistas, por exemplo. Ele comemorou o negócio da Hotmart, né? Que foi, e assim, tem Não. dedo dele E o isso, Rodrigo, pra sorteio? mim. E o sorteio? Gente, foi o post mais comentado da história da Mariana, que ela fez o sorteio lá com um monte de livro legal. Teve 140 mil comentários, sei lá, foi um negócio Não, assim, mas foi surreal. assim a sequência. O Rafael Lima abriu, eu na sequência fiz, o Hélio fez, a O Mariana Denis, entrou. Então, o Denis, cara, foi assim, brum, né? Aí a galera comentava nos posts da gente assim, caramba, eu nunca pensei que o Felipe Neto fosse fazer uma coisa tão legal. E aí, mas tipo assim, uma sabe coisa... aquela página Leis Absurdas do André Costa? do André, Que é muito claro. legal, né, a página dele. Eu tava conversando com ele sobre o Felipe Neto. Eu falei, cara, o Felipe Neto é uma lei absurda. Porque ele faz uma coisa pensando que vai acontecer, vai tipo, agora ninguém mais vai fazer sorteio. Daí todo mundo faz, entendeu? Ele é uma lei absurda. Ele não sabe nem para que serve. Que o efeito é o oposto.
E assim, foi muito legal essa reação, porque você disse, alguém chegou para mim e disse assim, mas vocês estão falando muito do Felipe Neto, não pode dar atenção. Eu disse, caramba, tu notou o tanto de sorteio que está sendo feito, tanto de livros que estão sendo comentados, porque a gente não faz só sorteio, né? A gente faz o sorteio e explica porque está fazendo o sorteio daquele livro. Mariana explicou, o Bruno explicou, eu expliquei, o E rapaz... os puta livro, né? Umas coisas legais mesmo, assim, não era qualquer coisa, não. Isso. As 6 lições, a lei, o do Bruno, né? Do livro do Bruno é um espetáculo, né? Direitos máximos, deveres mínimos. Não, e Eu, esse inclusive, vou livro que fazer o o professor prefácio Denis desse livro do Xavier, desse livro. que eu até coloquei aqui mais cedo, que é esse do Thomas Sowell, que acho que foi um dos que ele sorteou. Puta livro, Sim, sim, entendeu? sim, Que foi. é o ensaio do pensamento do Thomas Sowell, maravilhoso. E aí, Renata, chegou na última agora para entrar no tema, né? Que aí você. Teve outra coisa que você falou que depois pode voltar também, na briga dos palestinos. Vi que você fez uma live hoje, inclusive, sobre isso, né? Sobre essa briga. Mas eu queria falar assim, caramba, o cara é tão idiota, ele lascou tanto a Hotmart, que assim, o preço da Hotmart ficou tão caro que assim, caramba, vou aqui entrar no mercado. Aí você diz assim, velho, eu tô com o negócio pronto, colocado, obrigado, Felipe Neto, me dá todo mundo de presente, toda a Eu direita nunca gostei tá tanto indo do Felipe pra Neto na minha Renata. vida. Felipe Neto, nós, cara. Continua fazendo isso que, cara, tudo que você fala mal, eu vou e invisto. É maravilhoso, né? O melhor private equity que existe. O Felipe Neto fala mal, a gente investe. Tá vendido. Você tá vendido, né? Todo tempo no Felipe Neto. Não, mas foi assim, foi muita coincidência, porque a gente já estava fazendo para a Ana o curso de política americana. Fizemos o teaser, você viu, né? Ficou super legal lá o vídeo e tudo mais. E a nossa ideia era justamente ser uma concorrência, uma alternativa ao Hotmart, mais barata, mais bonita, mais funcional com algumas coisas, tipo, porque o Hotmart é legal, só que ele não tem tantas coisas, justamente porque ele meio que comanda. Tem alguns concorrentes, mas não do tamanho dele. Então ele nada de braçada, né? Então a gente falou, pô, tem um monte de gente que a gente conhece, que faz curso, a gente quer oferecer pacote de filmagem, que foi o que eu te falei, filmagem de cinema, a gente quer melhorar a edição, então não ser só a pessoa falando, mas colocar a imagem, colocar a edição animada, oferecer o pacote de marketing, porque o Rodrigo, vou falar que porque é verdade, ele é muito bom e ele é uma agência de publicidade ambulante, então ele sabe fazer tudo. E a gente começou a trabalhar com isso. Aí não me vem o Felipe Neto e fala assim, Vitória, agora a Hotmart vai tirar o Brasil paralelo, não sei o quê. Aí o Rodrigo gritou lá de cima, porque né, são 2 andares aqui, o Rodrigo gritou dizendo, Rê, você não acredita, lá de cima gritando. O que aconteceu agora? Eu falei, meu Deus, o que foi? Vai morrer do coração? Eu falei, olha o que o Felipe Neto escreveu agora. Eu falei, hoje, agora a gente vai ter que trabalhar 24 horas direto, sem dormir, para pôr a plataforma no ar antes do que a gente queria, porque vai rolar uma demanda absurda. E tá rolando mesmo. Não, tenho certeza, já falei, cara, meu curso com o Denis vai para a plataforma da Renata, que vai ter curso meu com o Denis, o Miss Brasil vai para a plataforma, cara, óbvio que a direita vai estar. O pessoal fala assim que a direita é desunida. Caramba, eu sou mega amigo da Renata, mega amigo da Mariana, mega amigo do Bruno, mega amigo do Denis. Pessoal, você não tem ideia como essa turma é amiga no privado. Então, assim, como essa turma bateu em bateu em todo mundo, velho. É muito engraçado essa. Mas tem mais uma coisa, Rodrigo, que eu achei muito legal, dos seguidores. Como os seguidores também estão muito unidos com a gente. Você tem percebido isso? Isso. Então, assim, viram o Felipe Neto fazendo isso, viram a Mari postando que a Mari deu spoiler. E logo depois eu falei sobre isso. Cara, hoje o dia inteiro estão me marcando em gente que tá reclamando do Hotmart. A Mari deu spoiler. Deu. A Mari deu spoiler, Renata. A Mari nunca fez isso na vida. Isso é um absurdo, isso é um falso. Foi, mas foi bom. Ela falou, vou dar spoiler mesmo, porque a minha amiga vai fazer uma plataforma e não sei o quê. Aí a Ana Paula falou, caramba, eu tô quieta aqui, não tô falando nada pra ninguém da plataforma que o Rodrigo e a Mari já falou. Vou falar também, então... Falei, vocês vão me fuder, porque a gente precisa soltar tudo, testar as coisas. O Rodrigo tá virado, tipo, direto, dias, assim, ele dorme 3 horas, volta, dorme 3 horas, volta, tipo, mas vai ser por um bom motivo. Não, e tenho certeza, pessoal, todo mundo vai para lá, não tem por que o Mises não ir, não tem por que eu não ir, não tem por que essa turma não ir. Eu acho que essa é a graça, né, de assim, velho, se até uma rede que está querendo, assim, nós não vamos ter problema nenhum, nosso curso lá do Mises, para quem está lá no Hotmart, mas todos os meus seguidores do meu curso, Renata, que eu lancei mês passado, da Constituição, todos eles disseram, para onde você foi, eu vou. Vários falaram,
Fica tranquilo aí. Pra onde você for, eu vou também. Não, e ó, uma coisa importante, a gente consegue migrar os cursos Isso, que já estamos existem. sabendo já. Então, isso é muito legal também, porque você não, né, você não abandona as outras pessoas numa outra plataforma que você não esteja tão. Que você esteja descontente, etc. Mas eu achei muito legal, assim, essa união das pessoas, dos seguidores mesmo, do Brasil Paralelo, por exemplo, de falarem, eu não compro mais da Hotmart. E o mais legal de tudo é mostrar para as pessoas, inclusive para os esquerdistas, que o livre mercado ele precisa existir. Então, se você compra uma plataforma, ter curso do Brasil Paralelo, etc., tudo bem. Mas você não pode ser contra existirem plataformas que deem acesso para outras pessoas. Então, assim, a minha plataforma não vai ter Manuela Dávila. Não vai ter Boulos. Não vai. Porque eu tenho curadoria de qualidade. Vou estar feliz. E a deles não vai ter Brasil Paralelo. Problema deles, vão perder. E não vão ter outras coisas. Então, é assim que funciona. Só que, no fim das contas, a gente sabe que eles lutam para ter só a plataforma deles. Eles não querem que tenha a plataforma dos outros, porque o conteúdo que a gente apresenta é ruim para eles, porque traz gente deles pra gente. Aí que tá. É muito raro, assim, eu tô há 10 anos aí, Renata, nessa coisa, viajando o país, defendendo a cidade de liberdade, já lhe conheço há alguns anos, e eu nunca vi, assim, cara, eu confesso, eu não lembro de alguém de esquerda... Ex-liberal. O liberal que virou. O liberal vira conservador, o conservador vira liberal, isso eu já vi. Ex-direitista, então, vai, vamos lá. O direitista, nesse bloco aqui, a galera migra, mas assim, o cara que é liberal virar esquerdista, velho, isso eu nunca vi, não. Zé, nunca. Também eu tô falando do cara ideológico, né? O cara também que essa mudança, ou seja, porque quando a gente aprende, as ideias têm muita lógica, né? O Mises fala isso, eu discordo um pouco dele nesse ponto. O Mises fala, mas o liberalismo é tão importante que ele não precisa, né? É tão, tipo assim, ele é tão forte as ideias que ele não precisa de slogan, de marcas. Eu discordo um pouco disso, porque eu acho que slogans e marcas atraem, né? Ele dá a manchete. Mas ele fala que quando essas ideias elas são introjetadas no pensamento das pessoas, há uma virada, né? A chave muda, né? Que eu falei aqui da visão restrita e irrestrita no começo, né? A visão irrestrita é aquele cara que assim, cara, não importa, tem que dar comida, né? Se matar, roubar, falar. Inclusive o Trotsky fala isso no Nossa Moral, o Trotsky fala na nossa moral e moral deles que a moral é confusa, né? Que assim, a moral vai ser ajustável conforme aquilo se coloca. E o Lenin fala no esquerdismo, a doença fatal do socialismo, que ele diz, Lenin pode roubar? Não. Pode matar? Não. Pelo partido? Não. Pelo partido, tudo pode. Pelo partido, tudo poderá e tudo se justifica. Meios, então, os fins justificam os meios, né? Que é o que a gente nunca vai admitir. Aquela história, nós nunca vamos defender. Você não vai ver um liberal dizendo assim, que bom que o Lula vai morrer. Não é a perspectiva, velho. A gente sabe que as ideias são boas. Se a gente tiver chance de expor, tanto que os maiores players do mercado, você, Denis, Ana Paula, cara, eu entrevistei hoje, Renato, o doutor Vitor Sorrentino pro podcast do Miss Brasil. Que legal! Caramba, o cara é bom, Renato. O cara é bom pra caramba. Eu já vi umas lives assim, dele, assim, ele parece bom mesmo. Ele fala assim, por mim, eu acabava o Conselho Federal de Medicina, deixava isso aí acabar, porque a coisa que eu mais sonho é não ser obrigado a participar desse conselho. Eu disse, opa, estamos mais um. E, aliás, nesse tema que você estava falando sobre fins não justificam os meios e tal, olha que eu recebi hoje, gente, de presente. Uau. Que livraço! Olha, capa dura, super bonito, com a marquinha do Ludovico aqui, ó. Achei incrível. O Rodrigo que mandou para mim lá do Ludovico. Eu tô com a caixinha aqui dele, mas eu não ganhei esse livro ainda. Você acredita, Renato? Não veio. O Ludovico não mandou para mim ainda o livro, né? Aqui, ó. Tem uma promoção aqui, ó. Para quem quiser, com desconto de 10%, né? Pessoal, a gente vende também, tá? Uma coisa importante, nós somos tudo capitalistas. A gente vende. A gente é capitalista, aqui, malvadão. Selvagem. Do mal. Então, assim, se quiser comprar, 10% de desconto com o meu código aqui. Rodrigo Osmar, como gostam de me sacanear, né? Porque a negada me sacaneia agora que eu não tenho mais nome, né? Meu nome agora é Rodrigo Osmar. Rodrigo Osmar 10. É igual a Mariana. Você sabe que a Mariana, o pessoal chama ela de Mariana Bristol. Não mentira, é Mariana Brito SL, né? Que é o Soares Lima. Aí a pessoa pergunta, Mariana Bristol, Mariana Britos, Mariana, cara, de tudo já falaram. Tá vendo? É bom ter nome fácil. Não é Renata Barreto, se bem que já me chamaram de umas coisas diferentes também. Já. Renata Jotinha. E a meu é Rodrigo, cara, é Rodrigo Osmar 10, cara. Aí a turma agora,
o Sacana me chama, o Denis é canalha, né? Que o Denis me sacaneia pra caramba. Aí o Denis, ó, o Rudigo Osmar, né? Não tem mais nem o Dri, não, é Rudigo Osmar, é Rudigo Osmar 10. Aí a turma já parou de me chamar de Rodrigo. Aí eu já aceitei, né? Porque diz que o apelido, quando você se incomoda com ele, é pior. Eu disse, não, vai, Rodrigo Osmar 10 e toca pra frente. Quando é que a gente lança a plataforma, Renato? Então, o coitado do Rodrigo, né, tá trabalhando mais que o Homem da Cobra aqui todo dia. E assim, o curso da Ana abriu as inscrições para ter aquele desconto, né? Você coloca o seu e-mail lá. Então, até para o pessoal aqui, quem tiver interessado em política americana, eu muito recomendo o curso dela. Vão ser 15 módulos. A Ana entende muito desse assunto. Para as pessoas entenderem, até porque assim, política americana parece que não tem a ver com a nossa vida, mas tem bastante, influencia bastante. E a Constituição, você que fez um curso de Constituição, né? Constituição de 200 e poucos anos, com apenas 27 emendas, é uma coisa muito interessante mesmo. E ela vai abrir no domingo o carrinho. As pessoas estão se cadastrando para receber o desconto e o carrinho abre no domingo. Então, provavelmente, a gente vai lançar a plataforma no mesmo momento que for abrir o curso da Ana, fazer as coisas ao mesmo tempo. Então, a gente já tem logo, né, o site funcionando, mas ele está agora, no momento, integrando as plataformas de pagamento, fazendo os testes e tudo. Massa. Colocou uma equipe aí para trabalhar 24 horas. Não, provavelmente provavelmente eu e o Denis vamos para aí. Já tenho a certeza que o curso que a gente vai lançar aí, que vai ser sobre temas diversos, né? Temas ou momentos políticos, tipo, vamos falar de Revolução Americana, ou falar sobre civilização. Vai ser muito legal um curso de vocês dois. Vai ser tipo vocês baterem um papo, assim? A ideia, esse é um projeto que eu tinha com o Bruno, né? Que era o Tomando Uma, né? Tomando Uma com autores que eu fiz em Brasília com o Bruno, antes dele ir para São Paulo, antes deles me abandonarem, ficarem aí em São Paulo com vocês, é um absurdo isso, né? Porque eles eram. Agora só falta você. Vem ser meu vizinho aqui em Alphaville. Eu tenho que perder a eleição em Fortaleza. Eu acho que dessa vez dá para ganhar, viu? Eu já perdi duas. Né? Se eu perder a eleição em Fortaleza, eu vou, mas não pode torcer contra. Tá, eu não vou torcer, prometo. Então, assim, mas assim, a meta é essa. A meta é passar, se não for, vou para São Paulo, que já era para estar aí, né? Em termos de negócio, mercado, já era para estar em São Paulo já há muito tempo. Porque eu vim ser diretor, vim ser FUNSA, né? Vim ser diretor legislativo da bancada do Novo aqui, aprender aqui no Congresso, resolvido, e voltando para Fortaleza para ganhar a próxima eleição, porque eu perdi duas. Mas era um projeto que eu tinha com o Bruno, que era num bar, Renato. O bar era legal pra caramba, tinha uma foto do Church, eu tenho uma foto minha, o Bruno, a Mariana e a Loi nessa foto. Eu já vi vocês algumas vezes fazendo live, não foi? Tipo falando sobre... Como é que era o nome disso? Tomando uma com o Churchill, tomando uma com o Mises, tomando muito uma legal. Com os pais fundadores do Americanos. Então era eu e o Bruno. E a ideia é que vai ter um projeto meu e do Denis. Quando o Bruno foi embora, o Denis chegou a fazer comigo tomando uma com o Mises. Então a gente vai fazer isso online. Aí a ideia é ter um evento, tipo uma live dessa aberta, mais descontraído, mais brincando mesmo, dando mais a coisa das fofocas do momento, da vida dos caras, e uma coisa mais fechada, aí sim, aí aprofundada, que ficaria na plataforma, uma aula de 2 horas e meia, bem aprofundada mesmo, com o tema, com o material complementar. Aí tipo um clube de leitura, clube de leitura, mas com tema, não era com livro. A gente vai indicar livros, mas a gente vai discutir. Você tem uma indicação de bibliografia, mas vocês vão falar um tema, entendi, aberto. A gente vai dar a aula sobre o tema. Aí pode ser 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, a depender do tema, da complexidade do tema. Aí ficaria na plataforma hospedado, com material complementar sobre isso. Aí que faria isso, como ele está em Uberlândia, eu estou em Fortaleza, a gente faria isso provavelmente pelo StreamYard, né, para gravar. Aí eu vou precisar de uma edição muito boa para isso acontecer. Então você tem uma situação disso acontecer e toca para isso. Mas essa é a ideia do curso. É a primeira vez que eu estou falando dessa ideia do curso aqui para fora, como é que vai ser, aqui em primeira mão para os nossos seguidores, Renato. Não, e eu também tenho, né, lá para o final de agosto, começo de setembro, eu estou estruturando o meu de capitalismo e socialismo, que vai ser meu primeiro curso. Massa. Porque assim, eu tinha a ideia de fazer um curso de economia. Conceitos de economia, passar um pouco por escola austríaca, explicar essas coisas que muita gente não entende, às vezes, qual é a correlação, Boa. Tipo juros, inflação e tal. Só que eu percebo que o básico, que é a história, o que é o capitalismo, da onde que ele vem surgiu, antes, né?
vem antes. Então, eu preferi fazer um curso introdutório, que não é tão introdutório assim, porque ele é um tema específico, mas ele é um introdutório para a economia, falando da Boa. história, desde o feudalismo e aí passando pelo mercantilismo, que o capitalismo nada mais é do que uma evolução natural do comércio ao longo do tempo. Sem dúvida. E que o socialismo foi uma tentativa de implementar uma utopia baseada numa coisa que não existe, que é irracional, que é essa igualdade. Eu e o Rodrigo, se a gente fosse criado pela mesma mãe e o mesmo pai, nós já somos diferentes. Então, esse tipo de coisa que eu quero mostrar, a parte histórica. Olha esse zóio da moça aí, ó, só para comparar. Hã? Olha esse zóio da moça, como diz lá no Ceará, uma bila. Né? No Ceará o pessoal brinca com a bila do zóio aí, né? Aí não dá comparação. É sério. O pessoal mais simples fala desse jeito, Renata. É muito engraçado. Você tem um olho mais claro, pessoal. Olha a bila do zóio da moça aí, como é bonito. Ai, cara, no Nordeste tem as melhores gírias do universo, entendeu? Os negócios são muito boas. Mas e então, aí você vai aí, seguindo... assim, só para terminar como é que vai claro. ser o conteúdo mais ou menos, né? Então, assim, vou falar da história do capitalismo, depois vou contar a história do socialismo, a Revolução de 17, tudo isso, explicar sobre liberdade econômica, porque as pessoas ainda acreditam de que a Noruega é socialista, que Nova Zelândia é socialista, tem muito esses mitos na internet. Então, explicar como se analisa a liberdade econômica, a propriedade privada, Estado de Direito, comércio livre, todas essas coisas. E aí falar um pouco sobre a moralidade do capitalismo, a importância do mercado de capitais, porque isso é uma outra introdução para o curso de economia, que as pessoas acham que o mercado de capitais é só um cassino, não entende muito bem a importância. E vai ter um bônus, que eu também vou falar aqui apenas em primeira mão, para 400 e poucas pessoas, que o meu bônus vai ser sobre feminismo e capitalismo, porque o feminismo é anticapitalista e porque só o capitalismo emancipou a mulher. Cara, aí você vai falar um negócio que é engraçado, né? Esse tema, que eu gosto pra caramba desse tema, Renata, que é o pessoal chega para mim e diz assim, mas antes da Revolução Industrial, né? Depois da Revolução Industrial, todo mundo ficou pobre. Tem alguma coisa errada no teu dado, né? As pessoas passaram a trabalhar 20 horas por dia. Eu digo, tem mais outra coisa errada no teu dado, né? Porque até 1800 você tinha uma população escrava absurda no mundo. Você começa a ter o tal do gráfico Bota fazendo assim, ó, né? O nível de riqueza do mundo vinha estável, em 1800 ele faz assim. E o que aconteceu, né? Aconteceu a tal da Revolução Industrial que as Caiu pessoas... um ET, a nave mágica espacial chegou... Eram os homens os astronautas, eram os homens os astronautas, não tinha aquele livro, né, da pirâmide, para dizer que era o ZT que fazia as pirâmides. Então, assim, nesse momento, pessoal, houve isso, as pessoas trabalhavam 20 horas por dia. A média de idade das pessoas de morte, né, de você ter a situação de morte das pessoas, a taxa de expectativa de vida, era de 40 anos. Ou seja, na minha idade, né, adeus, eu estava já papocando aqui, já, outra expressão cearense, eu estava já papocando, né, indo embora, morrendo, adeus. Então, assim, papocar é morrer, Renata. Papocar é morrer. É a mesma coisa que morrer. Entendeu? E olha que vai ter gira pernambucana da Mariana que você vai ouvir, gira cearense e gira baiana. A Loi vai ter gira, a Mariana vai ter gira e o Ceará vai ter gira. E cada uma tem forma diferente. Né? Eu sou cearense, Mari é baiana e a Loi é baiana. A Loi Mariana é pernambucana. Eu quase faço uma ofensa para Mariana, chamada de baiana. Mariana é pernambucana e Loi é baiana. E aí, em 40 anos, a expectativa de vida dobrou para quase 80 anos. O nível de riqueza do mundo aumentou absurdamente. As pessoas pararam de ter escravos, certo? É uma mudança gigante no mundo. E o número de horas trabalhadas foi diminuindo para e passo, a tal ponto que a gente permitiu que as crianças não trabalhassem mais. Que as crianças, que não havia nem esse conceito de criança, certo? Havia o conceito de ter situação de segurar, de ir para a enxada, trabalhar no campo. E as crianças conseguiram voltar a trabalhar. Por sinal, Renata, eu fiz um podcast segunda-feira. Não sei se chegou a ouvir, com o Salim Matar. Uau, Renata, velho, ele começa a contar a história dele, que começou a trabalhar com 9 anos, né? Aí ele disse assim, aí ele disse assim, se tivesse essa lei atual, não estava trabalhando. Se não fosse, né, essa lei aí é família. Com 9 anos eu trabalhei, com 15 eu já tinha o meu negócio, com 17 eu já estava estudando fora, com 18 eu fui para a empresinha ver que alguém estava alugando carro, com 19 eu montei meu negócio.
Cara, o cara é incrível. Assim, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com ele tete a tete. Não, não conheço ele pessoalmente, mas sou uma fã assim da história, da trajetória, da cabeça que ele tem e acompanho ele nas redes sociais e fico feliz que ele esteja participando dessa história do Brasil agora no Ministério da Economia, fazendo as privatizações, as desestatizações e tudo mais, porque ele é um cara excepcional, né? Um cara excepcional. E é assim, o mais engraçado é que ele é um cara que, inclusive, provavelmente se eu fosse ele, eu estaria hoje em dia, sei lá, nas Ilhas Maurício, tomando um drink e ficando lá de boa, né? Não tava aqui com essa encheção de saco, e o cara tá lá, né? Tentando fazer uma coisa pelo país. Então, eu acho que tem que tirar o chapéu, sim. Renatinha fala isso, mas a profissão dela permitiria que ela estivesse em qualquer lugar do mundo também, aí tocando Até e permitiria, mas não igual administrando a o Salim, distância. viu? Igual o Salim, meu filho. Dá-lhe plataforma de curso, viu? É porque o Salim, pessoal, só para vocês entenderem, o Salim é sócio proprietário, é um dos sócios majoritários da Localiza. E a Localiza, se você sair do país, é uma empresa admirada, mas é uma empresa que é gigante na América, né? Na América, assim, aí a Hertz vem para cá, não consegue chegar, ele compra a marca da Hertz, a Alamo vem para cá, não consegue bater, e você vai para fora do país, a Localiza é respeitadíssima e gigantesca, com padrão de qualidade absurdamente alto, espalhado todo o país todo. Isso é uma das grandes graças do Salim. É um cara que tem uma visão empresarial. Ele fundou, Renata, que eu acho massa também, que ele conta, os institutos de formação de líderes, né? Que você e eu já demos palestra em alguns deles pelo Brasil, que é um negócio espetacular. Ele diz assim, cara, não adianta mudar a mentalidade do pai, eu tenho que mudar a mentalidade do filho. Porque a próxima, assim, uma coisa que eu sempre falo quando eu dou aula, e falei várias vezes no meu curso de Constituição, quem domina a educação domina a próxima geração. Acho que essa é a sacada que o pessoal esquece. Por isso que o Estado está tão preocupado em conseguir controlar a educação e como a internet hoje quebra esse poder estatal, né? Como a internet quebra essa possibilidade, como a gente consegue atingir muito mais gente. Não, é uma loucura. E a Ana, ontem a gente estava fazendo a live e ela falou que tem uma frase do Reagan que ele fala que a liberdade, o conceito de liberdade, ela não é hereditária, né? Então, você não transforma o pai que tem esse sentimento, ele não consegue passar isso para o filho se não for através de muito esforço, de fato. É de conversar, de entender. E, geralmente, os pais, eles direcionam a educação 100% para a escola, e daí depois o filho volta, né, completamente diferente, e aí já é tarde. Então, a educação, ela tem que ser mudada na base da escola, mas também dentro de casa, com os pais se preocupando com o que os filhos leem, quais são as influências que eles têm, conversarem, porque às vezes o filho vem com uma influência, com uma ideia que é totalmente errada. Imagina se um filho meu chega falando de Che Guevara e sei lá o quê. Você fala, não, deixa pra lá, é criança, vai passar. Não é assim, entendeu? E aí você vê muita gente reclamando depois dos filhos de 18, 19, de 20 e às vezes até mais velhos, com essas mesmas ideias, às vezes dependente dos pais, frustrados, muitos com depressão, porque não tiveram esse apoio dentro de casa. Então, a educação é realmente o pilar da sociedade, e se começar hoje, demora 20 ou 30 anos. Ó o Rodrigo, ó, descendo. Ó o Rodrigão aí, olha o Rodrigão aí. Aí, xará! E aí, pronta a plataforma, empolgado? Ele perguntou quando que vai estar pronta a plataforma. Eu falei que é a domingo. Se eu sobreviver domingo. Ó a pressão, a pressão no mundo, hein, Rodrigão aí? Não, quando vai estar pronta a plataforma? O pessoal perguntando aqui o nome da plataforma. Se eu falar o nome da plataforma, o Rodrigo me bate aqui, porque se falar, vão achar o site, e o site, como não está perfeito do jeito que o Rodrigo quer, o Rodrigo me mata. Então eu não posso falar, gente, só domingo. Amanhã eu vou poder falar? Ó, amanhã ele falou. Não. Esse tipo de pergunta, quando a Loi faz para mim assim, cadê tal negócio? Eu disse, não, no dia que você quiser, a gente ajusta, né? Uma boa casa é a casa que a mulher manda. Isso é um fato. Entendeu? Uma boa casa é a casa que a mulher manda. É outro nível, e a gente é casado, né, Rodrigo, com mulheres bem fracas. A gente é casada com mulheres absurdamente fortes, aí diz assim, não, tal coisa, é claro, meu amor, com certeza, eu quero lhe agradar. Você brinca com a Nani, que participou aí, eu fiz uma live com ela, disse assim, eu faço, aqui em casa tem treinamentos pokémons, né? Quando eu sei que ela está incomodada com alguma coisa, ela começa a querer dar ajustada, né? Eu aceitava isso até ontem, hoje eu não aceito mais. Eu disse assim, como eu quero ter uma vida feliz e satisfeita, na hora que ela começa o treinamento Pokémon para mudar alguma coisa em mim, eu digo, deixa eu fazer logo para eu resolver logo minha vida e tocar para frente, entendeu? E agradar ela. Olha só, pessoal, gente, vamos perguntar para Mari o nome da plataforma. Eu não contei para Mari para não dar chance de ter spoiler, vocês estão loucos?
Aí que eu perco o marido, gente. Não dá, não. Não tem condições. A Mari é o Homem-Aranha. A Mari é o Homem-Aranha dos Vingadores Liberais, viu, galera? Dos Vingadores de Direita, viu? A Mari, né? Como é o nome do. Como é o Tom Holland, Tom Holland, né? O Tom Holland é o que conta o final dos Vingadores para todo mundo. A Mari, eu vou sacanear com ela isso mais tarde. Vou mandar. Ó, acabamos de inventar teu apelido aqui no movimento de direita. Você é o Tom Holland do movimento de direita que tem. Você entrega aí todo mundo. Muito Valeu, bom. Renato. Renato, estamos chegando ao fim aqui, falta 5 Nem minutinhos aqui parece, para né? nós. A turma Entrei aqui agora tá, um pouco, parece que pô, foi voa rapidinho. demais sempre. Voa demais. Quinta-feira, a Renata fez a live com a Ana Paula. Eu faço. A Renata fez, você fez ontem, né? A Fiz Mariana ontem, fez hoje, não segunda. foi? A Mari fez Eu hoje, vou é. fazer. Eu acho que amanhã é o Bruno. E Você vai quinta fazer eu na faço a quinta? live. Ah, legal. Faço live com ela para falar sobre a Constituição. Eu já fiz uma live com ela no lançamento do meu curso para fazer a diferenciação, mas assim, é aquela história, né? Eu conto 8 constituições, ela conta uma. Mas a história que envolve a Constituição americana é tão grande, é tão Que dá interessante, é tão uma legal. aula, né? E a história que o pessoal não conhece da Constituição brasileira, em especial da Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, que é a Constituição mais longeva que o Brasil teve, para mim é de longe a melhor. Né? Eu tive uma live com o Bruno para falar sobre o Império, que eu adoro o tema, né? Que assim, é tão mal falado. Né? Engraçado, quando eu fui elogiar uma vez o Dom Pedro I, aí alguém disse, mas Dom Pedro era idiota. Eu disse, caramba, um idiota que escreveu 2 constituições, amigo. Não é qualquer idiota Mas olha como a que gente aprende escreve. errado a nossa história, né? É triste. Ele escreveu, Renato, só para dar um exemplo do cara, ele escreveu a Constituição de 1824, do pulso dele, da mão dele, da pena dele, e a de 1836 de Portugal, é ele que escreve também. Então o cara não só escreve daqui, escreve de lá, o cara era um baita guerreiro, perde, né, o direito, a sucessão dele, perde o trono, porque ele aponta armas para Portugal, né, o irmão dá o golpe lá em Portugal, ele vai para Portugal, recupera o trono da filha dele, escreve a Constituição, consegue manter 2 filhos como rei de Portugal e do Brasil, e o cara é um idiota, né? Pô, é um idiota muito genial. Eu queria que todo idiota fosse genial, como era esse cara, como ele se coloca, e como essa história é mal contada, e aqui no Nossa, Brasil total. é considerado um canalha, fascista, sanguinário, dos maiores bandidos que esse país já teve, chamado Getúlio Vargas, é considerado um herói, né? É engraçado. Enquanto Dom Pedro I e Dom Pedro II são considerados idiotas, assim, Dom Pedro II nunca foi considerado idiota, mas são considerados, né, tinha poder demais, o que é outra mentira. O Getúlio Vargas é considerado um herói nacional. É uma piada isso. Não, assim, esse negócio do Getúlio até é engraçado, porque a esquerda super fala do Getúlio, que foi um ditador, que foi agraciado pelos nazistas e pelos fascistas. Acho que eles acharam legal quando o Getúlio tomou poder aqui, mandaram cartas de felicitação, ele inspirou a legislação trabalhista numa carta fascista. Então, assim, não tem coerência também nesse pessoal, né? É engraçado aqui, ó, o Rafael comentou que monarquia é a coisa mais absurda que existe. Engraçado que países com monarquia são países que têm a estabilidade maior que existe. Se você for a monarquia sueca, a monarquia da Dinamarca, a monarquia Inglesa. inglesa, que tem uma constituição há 805 anos, você vai entender, né, o quão... Eu, inclusive, indiquei no último... Todo sábado eu estou indicando uma série ou um filme. Eu indiquei no último sábado o The Crown, né, da gigantesca Elizabeth II. Para mim, o ideal era não ter Estado nenhum. Tá? Na sequência era não ter Estado, na segunda era ter monarquia, na última era ter depois era presidência parlamentarista, depois a presidência, o sistema presidencialista que a gente está hoje. Só um país do mundo, Renato, um país do mundo teve presidencialismo e não teve golpe, que foi os Estados Unidos. Todos os outros países presidencialistas do mundo tiveram golpes de Estado, salvo os Estados Unidos, mas que teve 2 presidentes assassinados, né? Abraham Lincoln e o JFK, com outros sofrendo atentado, como o Ronald Reagan, né, que também sofreu atentado, foi baleado na gestão dele. Renato, 1 minuto e 43. Beijo pra turma. Poxa, Com super você. legal Você participar dessa live surpresa. Tava aqui comendo um negócio aqui com o Rodrigo, aí entrei na sua live, falei, oi, aparece aí, não sei se coloca live assim de repente. De um assunto aleatório, mas que no final não é tão aleatório. Muito legal.
Você tá vendo que não é toda mulher, né, que tá arrumada, é igual a minha esposa. A minha esposa tá sempre maquiada em casa, aí eu fico tirando onda com ela. No sábado ela se maquia, eu digo, tu vai pra onde? Não, em casa eu quero estar sempre bem arrumada. Eu Porque disse, ela lê outro, Roger Scruton. outro, Beleza a importa, beleza gente. Beleza importa. importa. É isso aí mesmo, é exatamente isso. Mas Renata, obrigada sempre pelo uma convite, foi honra. super Pessoal, legal. viu? Vou salvar, o pessoal tá perguntando se eu vou salvar. Vou salvar, pô, live com a Renata, merece ser salva. O tema são super interessantes, importantes para todos nós. Eu tenho certeza que, como a Mariana e a Ana Paula falaram, a ideia é mudar a mentalidade, trazer novas perspectivas para que você, a partir dessa perspectiva, consiga mudar suas ideias. Não é a gente que muda, a gente só dá o direcionamento e o caminho. Tem muito que falar. Ainda falou, não falamos da Palestina ainda, Renato. Parou de falar disso, que ainda tem tema aí para mais um bocado. Podemos fazer mais lives de madrugada. Eu tô sempre acordada. Vambora. Vamos junto. Quando você abrir aí, eu entro e você entra. A gente combina. Beijo grande. Valeu. Beleza, um beijo. Tchau, tchau.